5 passos para você se livrar da dificuldade de fazer questões de linguagens. Se você é daqueles que acha que está arrasando quando lê a matéria de português e literatura, mas na hora de fazer questões se enrola todo, esse vídeo é para você. Muita gente acha que tem dificuldade de interpretar textos e, na verdade, tem dificuldade de resolver questões. Sim, existe um método super simples para fazer questões na prova de linguagens e você não precisa adivinhar nada. Vem comigo! A primeira coisa que você precisa fazer na hora que pega uma questão é olhar o título e as referências bibliográficas. O título já dá uma boa ideia do assunto do texto sem você precisar de ler aquilo tudo antes de começar a fazer a questão. E as referências bibliográficas dão uma ideia do canal que aquele texto foi publicado. Isso pode ser bom para a gente perceber o gênero daquele texto. Por exemplo, se a gente vê que ele foi publicado em uma revista científica, já sabemos que provavelmente será um artigo científico. E aí tem que acender aquela luzinha na sua cabeça das características de um artigo científico. E aí você já não está tão perdido na questão. Agora é hora de ler o enunciado. Nada de ler o texto antes, hein? Senão você vai perder tempo. Você deve ler o comando e entender o que a questão está pedindo de você. Uma dica é grifar os termos-chave e o verbo de comando para garantir que na hora de ver as alternativas, você vai escolher aquela que responde a questão. Agora é hora de você dar uma olhadinha bem rápida nas alternativas, só para você entender para qual lado elas estão indo e fazer uma leitura mais objetiva. E agora sim, se para resolver a questão for necessário ler o texto, você vai fazer isso. O ideal é você fazer uma leitura de uma forma bem rápida e dinâmica, mas efetiva. No final, você deve conseguir responder a 2 perguntas. Qual é o assunto principal desse texto e qual sua ideia central? Se você conseguir, bora para o último passo. Finalmente chegou a hora da escolha. Você deve analisar cada alternativa com bastante calma, avaliando a probabilidade de ela ser a certa. Uma dica é fazer uma marcação ao lado de cada alternativa que indique se ela é muito plausível, pouco plausível ou nada plausível. Eu sempre uso o sinal de mais para quando a alternativa parece muito plausível, mas eu ainda não tenho certeza. Menos para quando ela parece menos certa do que as outras, F para quando tenho certeza que está errada e V quando tenho praticamente certeza que é a resposta. Você pode usar o esquema que quiser, mas é legal ter uma referência para não se perder. E no fim de analisar tudo, você deve escolher aquela que não só está no texto, mas que responda ao comando. Depois desses passos, já ficou bem mais fácil responder até as questões mais difíceis, né? Mas ainda ficou na dúvida? Volta no texto e faz mais uma leitura, dessa vez com mais calma e anotando nas margens os pontos principais. Ainda não está conseguindo achar a certa? Então você deve pular essa questão para não prejudicar o resto da sua prova. Lembre-se que, se está te dando tanta dúvida assim, provavelmente é uma questão difícil, e pular não vai prejudicar tanto assim a sua nota final. No fim da prova, se der tempo, volte nessa questão. E se não, o jeito é chutar baseado nas marcações que você já tinha feito antes. Calma que ainda não acabou. Tem mais algumas diquinhas que podem te ajudar a achar a opção certa. Você deve procurar sempre alternativas que englobem o texto todo e a sua ideia central, ou seja, a tese. Podem ter alternativas que dizem respeito a uma das ideias do texto, mas não a sua ideia central. A certa provavelmente será aquela mais abrangente. E como que eu acho essa tese? No texto, muitas vezes a tese vem depois de conjunções adversativas, como mais e entretanto. Então, atenção toda vez que essas palavrinhas aparecerem. Além disso, fique ligado em textos que tenham mais de um parágrafo, porque isso significa que esses parágrafos adicionais são importantes e podem ter informações decisivas. Do contrário, seriam retirados para poupar espaço na prova. O mesmo se aplica a títulos. Ah, e não se esqueça de fazer simulados e provas antigas. Muita gente não consegue terminar a prova de linguagens por não ter treinado a resolução de questões e o tempo de prova. Então é isso, pessoal. Tenho certeza que vocês vão arrasar nas provas de linguagens a partir de agora. Um beijo e até a próxima!